OAP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da OAP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui estamos com Priscila Carvalho. Ela é enfermeira, acabei de descobrir designer de moda. Design de moda. Atualmente é gerente, né? Gerente de experiência do cliente e assistencial. E tem um segredinho que a gente ainda vai chegar lá de o que ela está aprontando agora. Isso aí. Um brinde. Saúde, Priscila. Priscila, aqui no podcast a gente sempre inicia falando de onde que a pessoa é, o que ela fez, até a gente chegar no assunto mesmo que a gente vai fechar o podcast. Meu nome é Priscila, tenho 38 anos, sou mãe de duas crianças lindas, o Dudu e o Felipe. Estão aqui na plateia. Estão na plateia. Nascida em Volta Redonda e criada em Barra Mansa. Né? Tenho um pai mineiro, uma mãe que nasceu aqui em Barra Mansa mesmo. E a minha formação, sou formada em graduação em enfermagem, né, como você falou. Comecei a trabalhar aos 13 anos, comecei até bem cedo como modelo, por isso que eu falei que eu sou assim, a mistura eclética. Eu comecei a trabalhar como modelo durante um tempo, né, para poder custear a minha aqui formação. Mesmo? Não, trabalhava na Tijuca, no Rio de Janeiro, fazia alguns desfiles, né, voltados para, na época, Headley e Riachuelo, né, e aí, modelo de passarela. E aí, eu comecei na enfermagem nessa idade aí, 13 anos, eu comecei como auxiliar de enfermagem. Ainda no ensino fundamental, depois no ensino médio, fui para o técnico, e aí na graduação, que foi o ponto aí que eu fiquei, vou fazer enfermagem ou vou fazer educação física? Sempre gostei de esporte, sempre gostei muito de esporte. E aí, na hora de fazer a inscrição mesmo para o vestibular, eu fiz para enfermagem. E aí, estou na enfermagem desde os 13 anos, né? Vamos considerar aí começar como auxiliar. Por que enfermagem, assim? Foi a oportunidade que surgiu com 13 anos, você acabou gostando? Ou você já gostava da área? Eu gostava, eu tinha muita curiosidade dessa área da saúde, né? Gostava de cuidar, eu sempre foi muito meu, assim, cuidar da minha irmã mais nova, sempre gostei, sempre admirei isso. Mas também via que era uma oportunidade de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Na época isso era bem aquecido, né? Tinha muita oportunidade, tinha uma escola muito boa, e aí eu queria iniciar a minha vida profissional de alguma maneira e conseguir ter um bom emprego, e foi aí que eu comecei. Comecei muito nova mesmo, com 13 anos eu já comecei a fazer alguns estágios, né, na formação, e aos 16 eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada mesmo na área de enfermagem. E para conciliar as passarelas e enfermagem? Aí nesse período que eu consegui o emprego, eu parei mesmo, né, na atividade de modelo. Era muito desgastante também, né, porque tinha viagem, era bem difícil. Então nesse momento eu fiquei dedicada totalmente à enfermagem. Como era menor de idade, não podia dar plantão noturno, só trabalhava de dia. Tinha isso também? Tinha. Que ajudava um pouco nesse sentido também. E eu me formei lá atrás, né? Eu sou um ano adiantada. Então, nessa época, aos 16 anos, eu já tinha ingressado na graduação. E aí foi quando eu comecei a graduação, trabalhar em 2 hospitais, né? Aos 18 anos, eu já comecei a trabalhar no 12x36 noturno e fazia faculdade de dia. E aí, desde então, eu estou nessa área, né? Depois que me formei, fiquei aproximadamente uns 2 anos trabalhando na assistência, 1 ano e meio, 2 anos, e logo comecei a trabalhar na gestão. Gestão também sempre... Eu ia até perguntar, como que foi sair mesmo da assistência e ir para a gestão? Foi natural para você? Você foi vendo esse nicho? Foi, na verdade, algo que também começou a pintar como uma oportunidade, né? De crescimento de carreira. Na assistência, isso é bem forte. Você começa sempre num ponto voltado para assistência mesmo, e com o passar do tempo você vai entendendo que a gestão é uma oportunidade de crescimento. E aí, dentro da assistência, como eu já tinha uma bagagem aí como auxiliar e técnica de enfermagem, eu já tinha um conhecimento muito grande assistencial. Quando me formei, exerci pouco tempo até na assistência, até começar a trabalhar mesmo dentro da gestão. E aí, coordenação de unidade, né? Cheguei a trabalhar como professora na graduação. Tudo no Rio também? Não, aí já aqui. E aí era uma época que, assim, fui concursada no estado do Rio, tinha um concurso lá uma vez por semana, dava aula na graduação, trabalhava no hospital aqui da região. Então, assim, foi uma oportunidade bem legal de começar a agregar conhecimento e aproveitando o momento que eu tinha essa oportunidade logo depois de formada. E aí, desde então, eu estou na assistência.
E hoje, assim, trabalho dentro de duas frentes, né? Eu tenho um duplo chapéu aí, que seria a gestão assistencial e a gestão de experiência do cliente, que são os dois segmentos que eu atuo hoje. E aí a experiência do cliente também surgiu muito, com uma paixão muito grande, voltada para o cuidar, só que de uma maneira agora tentando transformar um pouco daquilo que outras pessoas também, né? Transformar um pouco a cultura, a mentalidade, colocar o cliente no centro, e tudo a ver também com o que eu sempre fiz, mas de uma maneira diferente, né? Numa posição diferente. A gente sempre fala, né, que pouquíssimas pessoas vão para um hospital por bons motivos. No máximo para ter filho, uma operação que você tanto almeja. Mas a maioria não está lá porque quer, né? Não, então esse cuidado realmente é diferencial. E você conseguir construir isso nas pessoas é muito gratificante, né? Você conseguir trabalhar o desenvolvimento das pessoas para isso, e você vê a assistência sendo transformada, né? Por intermédio de pessoas. Então é a minha outra paixão aí dentro da minha carreira, né, profissional. Mas você notou isso enquanto no seu trabalho que tinha esse nicho, tinha essa necessidade? Ou você viu em algum lugar? No segmento de saúde, isso não... Eu vou te falar que isso está mais forte agora, né? Em outros ramos, né, quando a gente fala experiência do cliente em hotel, né, em viagens, hotéis, restaurantes... Qualquer serviço mesmo. Qualquer serviço, isso já é bem, né, consolidado. No segmento de saúde é algo que vem crescendo, né, vem tomando força. E aí eu realmente percebi isso. Na verdade, eu tinha gostava, admirava em outros segmentos essa frente, e via que era uma oportunidade também dentro da área da saúde de desenvolver esse trabalho, né? Busquei uma especialização, me especializei pelo Sírio-Libanês, e foi assim, dentro da instituição que eu trabalho hoje, eu acredito que a primeira a ter essa formação, até onde eu sei, né, das pessoas que eu conheço. E até lembrando que uma coisa que a gente já conversou lá no setor lá, é que antigamente o hospital era frio, né? Os hospitais, né, em geral. Hoje em dia ele é mais acolhedor, tem uma carinha mais bonitinha. Antigamente era parede branca e maca e só, né? Exatamente. Na verdade, assim, descaracterizando um pouco, tentando minimizar um momento difícil, que é o que você falou. As pessoas não buscam um hospital para, né, como se fosse um restaurante, né? Você vai porque você tem uma necessidade, você precisa, a maior parte das vezes em caráter de doença, né? E você confia, né? E aí é que vem essa questão da experiência do cliente, onde a gente fala que precisa ser uma soma, né? É uma fórmula que precisa ter uma soma sobre o conhecimento técnico que os profissionais da saúde possuem, né? Com o conhecimento que o paciente tem sobre si, né? E ele também ter o poder de decisão nas condutas, né? Ele no centro mesmo, né? Ele no centro mesmo. E aí, assim, porque você vai no restaurante, você pega o menu e você escolhe o cardápio. Dentro de um hospital, como isso funciona? Eu tenho o direito de opinar sobre aquilo que eu desejo, né? Dentro das possibilidades que tem no meu tratamento. Então, é você trabalhar isso no modelo que vinha, né, ao longo dos anos com relação quebrar barreiras mesmo, quebrar né? barreiras, né? Onde a gente também traz o paciente para ele ser um cliente, e ele também, através do conhecimento que ele tem sobre si, ele determinar e construir junto, né, o seu cuidado. A escutativa que a gente tanto fala, né? Fazer algo com o que o cliente está falando, né? Exatamente, porque você não pode trazer isso pronto, né? Eu preciso consentir aquilo que vai ser realizado. Então, você construir essa mentalidade, trabalhar essa cultura, né? Então, é um trabalho bem bacana, que não é da noite para o dia. Formiguinha quase ali, né? Envolve processo seletivo, né? Porque se você já tem uma cultura consolidada, os que estão entrando também precisam entrar nesse modelo. Então, envolve todo um planejamento, né? Todo um planejamento estratégico, toda uma base estruturada. Precisa vir da alta direção. Quanto tempo que está rolando esse projeto? Estamos em 2025, aproximadamente 5 anos. Foi no início da pandemia. Aproximadamente 5 anos. E já teve bastante retorno? Já notou isso já? Sim, é uma área que começou como um projeto, né, estratégico, uma área que começou com uma squad, uma colaboradora apenas, né, e hoje a gente tem uma área estruturada que não olha só para uma jornada, olha para todo o caminho do cliente, toda a jornada do cliente, né? Exatamente, de 54? 54 jornadas mapeadas em várias frentes do negócio, né? A gente não tem só o paciente aí que utiliza os nossos serviços, a gente tem o cliente que contrata o plano de saúde, nós temos o aluno, né? Então tem segmentos diferentes aí. E a gente precisa construir, né, essa cultura mesmo de trabalhar com o cliente, construir com ele. Então, pelo que eu me lembro, tem um grupo de clientes, né, que são
É como se fosse uma consultoria que eles prestam? Como que é? O Conselho Consultivo de Clientes. São conselheiros, né, que foram selecionados, são voluntários. E hoje eles atuam, né, construindo mesmo, junto com a gente, todos os ciclos de melhoria. E esse grupo é trocado de tempos em tempos? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano? Nossa, eu achei que fosse mais tempo. Assim. Não, a gente está fechando agora esse grupo e vamos abrir as inscrições em breve aí para um novo grupo, né? Que maneiro. E esse grupo é bem, assim, a gente tem muito carinho por esse trabalho, porque você colocar o paciente na mesa para definir, para construir ciclos de melhoria, planos de ação, junto da alta direção, né, precisa ter muita maturidade, você precisa ter muita transparência, porque é o momento onde a gente traz as informações, você traz as análises e a gente consegue construir a partir da ótica deles. Da ótica deles, essa melhoria, né? Não é mais aquilo que eu entendo que seja o melhor, é o que o cliente está dizendo que precisa mesmo. Você ganha tempo com isso, você deixa de ter retrabalho, né? E você, de fato, constrói um plano que seja um valor para ele. Porque é ele agora que está junto, né, nesse trabalho, está trabalhando com a gente, de verdade, né? Então, é um grupo extremamente maduro, extremamente crítico. Então, tem sido uma experiência... Mas tem que ser, né? Porque uma vez eu estava numa reunião, provavelmente não era esse mesmo grupo de hoje em dia, mas assim, eles começaram elogiando. Eu falei, pô, tem algo errado. Aí o primeiro que puxou algo, não vou falar errado, mas algo que podia ser melhorado, eu falei, agora eu tô gostando da reunião. Porque só elogio também a gente... Como que a gente evolui? Uma das nossas primeiras reuniões foi exatamente assim. Começou uma rodada, as pessoas falando bem, né? E aí, do nada, veio, olha, você agora é uma advogada e eu vou mudar isso aí. Então, é exatamente isso. Eles são extremamente críticos nesse ponto. De uma maneira aberta e clara, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode... ter menos atrito, encurtar, sabe? Porque às vezes a gente cria burocracia, a gente aumenta passos que não deveriam existir. E foi o que você falou, na sua ótica ali de gestão, talvez você não vê esse caminho que pode ser feito mais direto. E ele como cliente? Completamente diferente. Eu já tive a oportunidade de usar o serviço, né? E eu, do outro lado, gente, eu olho e falo, meu Deus, por que tá aí aquela informação ali? Porque não tá, né? Não tá sendo importante. Que não chegaria a você, né? Exatamente. Aí você vê sobre um outro ponto de vista, né? Então, realmente, e às vezes quando utilizo o serviço, eu realmente evito, não coloco crachá, evito mesmo porque para viver a experiência mesmo, né? Exatamente, viver. Aí as pessoas até falam, não, mas as pessoas te conhecem, então você já não vai viver a mesma coisa. Ok, mas assim, é um momento que eu busco fazer essa reflexão mesmo. Quase um cliente oculto ali. Quase um cliente oculto. E é uma experiência que em muitos momentos traz insights valiosos mesmo, coisas que a gente realmente olha e fala, não precisava disso, é um passo desnecessário, vamos tirar essa etapa do processo, né? Então, é um pouco dessa oportunidade que a gente consegue construir com o Conselho Consultivo. Igual a gente trabalha na mesma empresa, aí direto quando algum amigo nosso fica lá internado ou precisa do serviço, a gente faz uma pequena entrevista, como que foi, como que não foi, o que aconteceu, justamente para dar esse reporte, né? Exatamente, nós trabalhamos na instituição, a gente quer que seja tudo perfeito, né? Então, e nós somos os primeiros críticos, né? Eu sempre falo isso, não é que você está buscando o copo mais vazio, mas naturalmente aquele que trabalha, que tem maturidade, trabalha ciclo de melhoria, instituições de alta confiabilidade, elas vão sempre buscar melhorar, sempre buscar a mudança, né? E mesmo você começou como técnica, não? Como você falou? Auxiliar. E mesmo você sabendo todo esse caminho, é diferente, né? É completamente diferente. É outra ótica, né? E você tem um olhar um pouco mais matricial sobre quando você fala de jornada, você está olhando de cima todos os pontos que são... Desde placa na parede até marca. Acessei o site, a informação está ali. Quem está no pronto-socorro agora... Eu entro no carro, eu consigo ver sinalização até chegar no hospital, né? Todos esses pontos de contato vão mudar. Que muita gente nem pensa como isso é importante para o cliente, né? Exatamente. Quando você vai num restaurante, eu gosto muito desses restaurantes, assim, vocês também provavelmente devem curtir, até pelo que vocês comentaram, né?
Mas eu gosto muito de restaurantes, assim, em locais afastados, onde às vezes tem uma vinícola, alguma coisa assim. Eu amo mais bucólico, assim, eu adoro. E aí, assim, você imagina você pegar um caminho desse para você já cria uma expectativa. Cria uma expectativa, você já olhou no Instagram, você achou o máximo, adorou o cardápio e você vai. E você se perde na estrada, não tem sinalização, você não consegue chegar, ou você se perde até chegar. Né? Isso já mudou a minha experiência. Eu já cheguei no restaurante de uma maneira diferente, né? E aí todas as outras coisas que eu viver lá também vão somar. Ou restaurantes que te surpreendem, né? Exatamente. Então, a soma de todas as interações é que vão trazer a experiência, né, com relação àquele serviço. E no hospital não é diferente, é a mesma coisa, né? Tudo que envolver a minha, desde o momento que eu tomo a decisão de ir, né, até o momento que eu saio de lá e talvez até um pós, onde eu recebo uma ligação, uma pesquisa, uma preocupação com relação ao meu estado, né, depois do tratamento, o desfecho. Um acompanhamento. Exatamente. Mesmo. Tudo isso, todas essas interações, elas somam dentro da minha experiência. Né? Eu brinco com a Luana, é uma bobeira, mas quando eu passo por uma cidade, quando eu estou saindo da cidade, tá um volte sempre, é uma plaquinha. Eu acho muito maneiro. Acolhedor. Mas é uma bobeira, é uma placa, volte sempre. Eu falei, caramba, eu só passei, eu nem fiquei nessa cidade. Mas me dá uma sensação boa. De acolhimento, né? De você foi bem-vindo aqui. A gente espera. Exatamente, eu me sinto acolhido, mesmo que às vezes eu nem fiquei na cidade. Exatamente. Mas agora vamos. Você falou que você foi modelo, teve vontade de fazer educação física. Então, a coisa de atividade, você sempre gostou? Sempre gostei, sempre curti esporte. E aí, assim, pela minha vida profissional, eu tive poucas oportunidades de me dedicar muito, e tudo que eu faço, isso já é da minha característica, da minha personalidade. Tudo que eu me proponho fazer, eu quero fazer, assim, no limite que eu puder, ao máximo, me dedicar ao máximo, né? Então, se eu puder fazer algo que vai ser transformador, eu quero estar ali. Já fui representante de turma, eu sempre gostei de estar no meio ali, né? Então, no esporte, eu nunca tinha participado de nenhum campeonato, nunca tinha me dedicado a um esporte com muita frequência na minha adolescência, até pelo que eu vim construindo em relação à profissão. Mas quando modelo, você fazia academia, fazia alguma coisa assim? Não fazia, era a minha estética mesmo ali, porque modelo de passarela já era mais magra, né? Eu tinha um perfil mais magro. E não fazia atividade física e não sobrava tempo realmente, porque eu já fazia enfermagem, né? Já atuava, então eu tinha pouco tempo para me dedicar ao esporte. Era passarela e enfermagem, mas era enfermagem. Exatamente. E esporte é algo que você precisa de constância e dedicação. Então, depois, né, depois, agora de pouco tempo para cá, vou dizer, do meu filho mais velho, vai fazer 13 anos para cá, que eu comecei na musculação. E eu me apaixonei, né? Assim, já tem quase uns 12 anos, mais ou menos, que eu estou na musculação. Mas você entrou por saúde, por gostar? Fala assim, sobrou um tempo aqui, vou aproveitar. Por buscar alguma coisa que eu pudesse, por saúde, algo que eu pudesse movimentar o meu corpo, mas que não... E aí eu nunca gostei muito de atividades muito aeróbicas, musculação, levantar peso sempre foi algo que, nossa, sempre me encantou, sempre gostei. E desde então eu venho, né, nessa constância aí, mas nada no extremo. Informal, assim. Isso, informal, fazendo... às vezes no início lá 3 vezes na semana, né? Até que de 2021 para cá, realmente eu virei uma chave aí no sentido de ter isso como uma rotina, de sair do trabalho direto, né? Como se fosse Mas veio automático, você que resolveu? Na hora que você percebeu, você já estava... Eu já veio um pouco nessa necessidade de, peraí, agora eu já estou há tanto tempo, mas assim, não vi nada transformador, vamos realmente... de evolução mesmo, assim. Dedicar isso, né, assim, de maneira séria, um compromisso, né, como se fosse algo que você realmente tem na sua rotina, como é o trabalho, você não falta o trabalho, você não vai faltar mais academia, agora você vai todos os dias. E acredito que também um pouco do impacto da pandemia, né, exatamente por ter vivido isso, estava num momento... É estranho lembrar que a gente passou por isso, né? Exatamente. Eu tenho fotos até de 2021, quando eu realmente virei a minha chave aí, treinando de máscara. Foi quando as academias voltaram, né? Em 2020. Fecharam 2021. As academias voltaram. Era um horário diferente, não era? Tinham horários diferentes, separação, né? Horários separados para os idosos. Álcool em gel e tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto, treino de máscara, né? Nossa, obrigatório. Como que treino de máscara, pelo amor de Deus. Exatamente. E foi aí que, nesse período, que eu virei a chave. Então, acredito também que, pela época, foi uma válvula de escape também,
mental, né? Porque eu momento estava que você poderia sair de casa, né? E do trabalho também, né? Do trabalho, porque eu estava realmente trabalhando dentro do hospital, vivendo a pandemia, né? Como profissional. Então, foi uma válvula também de escape e uma virada de chave. A gente sempre fala, eu, a Luana e o Edu, a gente foram os últimos do setor a ir para casa e os primeiros a voltar. Porque pela gente, a gente não tinha saído de lá, não. Não saía, exatamente. A vivência lá, por mais que a gente entenda, mas intensa, né? do risco, mas pra gente, eu resolvi as coisas mais fáceis lá. Muito mais. Muitos foram direcionados para home office, né? E não era, obviamente, por ser da assistência, não era o caso, né, da minha atuação. Então, a gente realmente foi um período que eu vivi muito intensamente a pandemia e aí... E foi o que você falou, a válvula de escape, literalmente. Foi uma válvula de escape, tanto pensando em virar a chave num compromisso comigo, né, mas também mental. Mas aí, nesse compromisso com você, você já focava e agora eu quero competir ou não? Só vou levantar mais peso? Exatamente, vou levantar peso, vou trabalhar minha constância, assim, compromisso de comigo não faltar, mesmo. Comigo, exatamente. Do ano passado para cá é que realmente eu virei uma chave total de alimentação. Virou mais uma vez. Mais uma vez uma virada de chave, que foi a questão de pesar comida, né, de realmente ter um protocolo alimentar e que fez muita diferença no resultado. Realmente, percentual que a gente tem aí de resultado, a comida, ela realmente determina muito, né? Tem o Wagner, que já veio aqui no podcast, ele é fisiculturista e tal, e ele sempre falava alimentação de tantas e tantas horas. Eu lembro que ele também, parte de nutrição e tal, aí uma vez ele passou uma dieta pra mim, na época que eu malhava, faz tempo que eu não entro na academia, e ele falava, não, aí você pega tantos gramas de arroz, tantos gramas de frango. Eu fiquei me imaginando no restaurante aqui em Volta Redonda, pegando arroz e indo lá pesando, voltando. Pega mais um negócio e lá pesando. Exatamente. Eu tô ferrado, todo mundo vai ficar olhando pra minha cara na fila. Eu já fiz isso. A gente chegou numas férias a ir para um hotel onde era um inclusive, e aí eu fui com a balança. Exatamente. Você levou a balança? Levei a minha balancinha e pesei, e aí eu lembro disso. Os olhares. O garçom, você tá com a balancinha? Eu falei, tô. E todas as refeições pesadas, inclusive café da manhã, que tinha também nossa, o Cruz ainda, nossa. Exatamente. Para ver o nível mesmo de compromisso ali, de foco, né? Até nas férias, né? Então. Nas férias, Então, assim, ano passado eu comecei a ter uma alimentação extremamente regrada, né? Dentro do que estava programado, dentro do meu protocolo, para cumprir 100% do meu protocolo. Mas você é cercada de profissionais? Você tem informação por causa de sua formação, alguma coisa assim? Aí, nesse momento, assim, o coach, né, hoje é a pessoa fundamental nesse direcionamento, né? Toda a parte nossa de treino, a alimentação, suplementação, ele é que vai conduzindo. Mas no começo, assim, já perto, na hora que ele virou sua chave de querer levantar mais peso, você tinha um treinador, tinha alguma coisa ou não? Cheguei a ter treinador. Personal, cheguei a ter também iniciar um plano alimentar com nutricionista. E também tudo pesado, organizado dessa maneira, né? Até que realmente eu fui para um acompanhamento do coach, que aí ele que vai montando todo esse protocolo. Né? Aí ele é de acordo com o que você quer chegar, que muda a alimentação. Você tem... essa semana você vai focar mais em carboidrato, essa semana... Não chega a mudar toda semana, assim, pro campeonato. Só foi um exemplo. Isso, pro campeonato acontece, semanalmente a gente tem alterações, né? Mas, assim, exatamente de acordo com o seu objetivo, né? Eu quero ter mais ganho de massa, eu quero perder gordura, então isso determina o seu protocolo. De alguma maneira, assim, você vai variando ali, né? Porque você tem um período que a gente chama de off, que é o período onde você come mais para você ganhar massa, você para ter uma massa. Quase que ter uma gordurinha para queimar, um pouco isso, assim? É um pouco isso, porque é energia, né? Você precisa de energia para você conseguir levantar a carga e realmente fazer uma construção. Maturidade muscular, ela depende dessa construção. Então, o período do off, ele é extremamente importante. Porque o descanso é tão importante quanto a fadiga muscular mesmo. Exatamente. Né? E aí, esse período, que é o período, inclusive, que eu estou agora. Off. É o off. É o período que a gente adora, que a gente come. Imagina. Toda a vida. E aí, só que é uma alimentação que você come, mas é uma alimentação pesada, é uma alimentação... Não é off, quer dizer que tá liberado, vou pedir 5 pizzas, 3 yakisobas. Nunca. É extremamente, a gente chama de, é um termo estranho de falar, porque é uma comida limpa que a gente fala, mas é uma comida que você come o arroz,
frango, você não tem essas concessões. Mas assim, aumenta o cardápio, o leque de coisas que você pode começar? Aumenta a quantidade. Ah, né? Entendi. Então, eu estava pré-campeonato comendo 80 gramas de arroz, agora eu estou comendo 200 gramas de arroz. Né? Então, muda, e aí 200 só numa refeição. Né? Então, isso muda, né? No pré-campeonato não tinha legume, agora eu como legume, como um pouquinho de feijão, tudo pesado, tudo. Eu, por causa desse amigo meu, a gente foi em vários Arnold Classic, né, que fala? Adorava aí. Nossa, acho muito maneiro, Legal. E uma vez eu passei por uma mesa, aqueles caras gigantescos, só armários, né? E não sei te dizer quantas latinhas de Coca-Cola tinha na frente dele, assim. Não sei te dizer. No campeonato. Não sei se pós, pré, ele tava ali, um armário tomando Coca-Cola. Aí esse meu amigo até falou, cara, eu não falo que às vezes Coca-Cola faz mal, sei lá o quê, o cara tá no treino dele ali, ó. Porque na verdade, assim... Mas o dele, provavelmente, pelo tamanho desse cara, eu acho que não era definição também. Não sei se era parte de força, ele tava conseguindo açúcar de maneira rápida, não sei qual que era o propósito dele. Porque você ali. Tem, na verdade, o pré-treino, né, que você realmente precisa... O pré-treino, o objetivo é que ele te dê energia, uma fonte de energia rápida para você iniciar o treino. Né? E esse período do off, como eu mencionei, ele é um período onde você está construindo massa muscular. Ele dura um período que o coach determinar, mas aí depende do seu objetivo, se você tem um campeonato em vista ou não. E aí você, após essa construção desse período do off, você entra no cutting. E o cutting é o momento é o momento que existe uma redução, né? Drástica. Uma redução do carboidrato, você muda um pouco a composição de alguns alimentos e aí você começa a secar. Mas assim, você estava malhando, você resolveu levantar mais peso, se dedicar mais e competir. Competir, a outra virada de chave. Né? E a competição foi um momento onde eu já tinha iniciado mesmo essa... Ou alguém te falou, Priscila, eu vejo potencial, vamos lá. Eu já estava numa consultoria, né? E aí nessa consultoria eu tive um bom resultado, eu fiz uns 3 meses acompanhando mesmo, fazendo atualizações, acompanhando protocolo, 100% protocolo, percebi que a disciplina não era um problema para mim, né? Eu achava, por exemplo, que o álcool seria um problema, que você realmente o álcool ele é zerado, né? Não foi. Então, aquilo que eu achava que era muito difícil deixou eu lembro de ser. Que esse amigo meu, quando ele passou, fica 3 meses sem beber cerveja. Eu fiquei, nossa senhora, minha cervejinha. Exatamente. E eu achava que ia ser uma dificuldade. Eu tenho um lúpulo tatuado, né? Então falei, isso vai ser... E era um dos meus objetivos. Por incrível que pareça, era o que eu achava que seria mais difícil, mas era também aquilo que eu queria... me provar, né? Isso não pode ser mais forte do que eu. Se eu realmente tenho essa gana, né? Exatamente. E aí foi um dos pontos, né? Mas eu percebi que eu tinha muita disciplina porque eu vivi ali os 3 meses seguindo o protocolo. Zero álcool, pesando comida, seguindo 100% do protocolo. E aí de 15 em 15 dias eu liberava uma refeição livre. Eu fazia uma refeição livre bem controlada. Quanto tempo antes, assim? Antes do campeonato, 8 meses antes. Nossa, bastante. Isso, que foi um período que eu fiquei para também o corte não ser muito drástico também, né? Exatamente, foi um período que eu fiquei. Eu tive dengue ainda no meio do caminho. Senhora. Aí eu perdi massa, ganhei gordura e voltei pra dieta. Nem para ser o contrário, né? Nunca é. E aí eu me vi assim numa condição física. Eu falei, gente... Nossa, tô bem, emagreci, mas a composição não foi legal. Porque para campeonato tem que ter uma harmonia, né? Tem toda uma... E qual que é não é, como que é o termo que usa? Qual categoria que você se enquadra, assim? Eu sou da Wellness. Wellness, que é o quê? O Wellness é bem um padrão da mulher brasileira, que eles falam que, primeiro, que é uma categoria que ela preza pelo bem-estar, né? Então... Quando você vê uma apresentação de uma wellness no palco, todo o conjunto importa. Então, se o seu cabelo está arrumado, se a sua pele está boa, você não pode ter uma aparência de que você está cansado. Mas passa aquele óleo para tonalizar. Pinta a pele, né? A gente passa pela pintura, né? Então, tem isso também. O conjunto todo importa. Então, ela sempre... precisa estar com a unha feita, tem umas que eu acho que, não sei, acessórios. Minha suposição, deve ter umas que só deve olhar pro corpo, não deve nem olhar pra cara da pessoa. Não, nesse caso... Não, eu tô falando outras categorias. Na categoria voltada aí para as mulheres, realmente existe muito essa questão. Nossa, é mais exigente, então. Onde você pensa nessa questão mesmo do bem-estar, de você olhar e ver que a pessoa tá bem, né? E que...
tem todo um conjunto. Eu lembro, a Luana, até quando a gente foi no ar, não sei se tinha categoria biquíni, não tem? Tem a biquíni. Ah, é diferente? É diferente da minha. Biquíni, ela... Porque, na verdade, tem algumas coisas que pontuam, né? Então, por exemplo, na wellness, as pessoas falam muito da gota, do glúteo, né? A gota do glúteo, a pose de costas, ela é uma pose extremamente importante para a categoria wellness. Na biquíni também é importante. Mas aí lá no começo, quando você começou a ver isso, você já viu que a categoria sua era essa? Já é uma questão de genética, né? E aí o próprio coach fala. Exatamente. Não adianta você brigar. Não adianta você querer se enquadrar. Por exemplo, a biquíni é fora do meu perfil, do meu biotipo, né? A biquíni, ela já tem um quadríceps mais fino, né? E aí elas são mais fininhas, e a wellness não. Uhum. A wellness, ela já tem ela tem a cintura mais amarrada, mas ela tem uma harmonia ali de glúteo com o quadríceps, né? Então, o seu treino é direcionado para isso, para você trabalhar esses pontos que você precisa apresentar como pontos que são... você tem seus pontos fortes, mas você precisa trabalhar naqueles que não são. Sim, e aí você criar que é o mais difícil também. Que é o mais difícil, para você criar mesmo um conteúdo simétrico. Então, há 8 meses você falou, a minha categoria é essa, eu vou me dedicar nisso? Foi assim? Há 8 meses. Mesmo antes, pré-competição, né? Eu comecei a ver essa questão da disciplina. A preparação para o campeonato começou em janeiro e o campeonato aconteceu em abril. Então, mas alguém te convidou? Você que falou, sabe, eu vou meter a cara, eu acho que tem um campeonato aí para frente. Foi um momento mesmo de conversa com a consultoria, né, onde eu consegui trazer essa disciplina e ter um bom resultado, e a gente conversou sobre o campeonato. Potencial. E ele falou, vamos mas ela já sabia desse campeonato já? Já tinha um campeonato em vista, eu não tinha... ele sabia desse calendário, né, mas eu não tinha isso na minha cabeça. Para mim foi totalmente me aventurar uma experiência que eu não tinha absolutamente nenhuma. E aí é o momento que você começa a viver vamos dizer assim, tudo que você ganha desse processo, né? Porque você convive com outras atletas, pessoas que já estão há mais tempo que você e que vão te trazendo informação, né? Então eu tenho 2 queridas que foram a Merle e a Liliane, que me apoiaram, me ajudaram muito, assim, porque trazia também informações e ia dando direcionamento, porque é um período onde o caminho das pedras um pouco, exatamente, e isso ajuda muito. É um grupo, e isso também é uma questão muito legal, um grupo que você vê muita parceria. Isso que eu ia perguntar, são unidos, assim? Unidos, você não vê uma competição entre, né? Você sabe que, obviamente, você está num campeonato, você está competindo com as pessoas que estão ali com você, né? Mas a competição foi com você primeiro, né? Antes. Por exemplo, eu adoro skate. Andava quando eu era mais novo, quero que o Luca ande. Tô doido para montar um skate com ele, comprar todas as peças. E eu vejo isso em campeonato de skate. Às vezes você torce pelo cara que tá ali na vez. Porque assim, eu dependo só de mim, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco disso, né? É só de você, não é... Eu não tenho que derrubar alguém, bater em alguém. E o que você que você precisou se preparar para estar ali, você já se preparou, né? É o que você tá levando. É a sua construção. Mas né? Isso que é muito louco, né? Que muita gente não deve ver, né? Você ficou meses preparando para um dia, uma noite, não sei. Exatamente. Ou minutos, talvez. Segundos, que não dá nem um minuto a apresentação individual. São segundos, na verdade. E você fica meses numa preparação. E a preparação é o que eu falo que é o maior... É o que eu levo, assim, de troféu, né? Porque eu nem trouxe as minhas medalhas, né? Esqueci. Não, mas se tiver foto, você me manda que a gente posta aqui. Mas, assim, mais do que as medalhas, é exatamente o troféu que eu ganhei do processo de preparação. Porque é o que você falou, são meses de preparação e assim, de isolamento, né? De privação, onde você vê muito a força da família. Os meus filhos foram privados de sair porque de alguma maneira ficavam desconfortáveis de ir para um lugar comigo e eu ficar só tomando água. E eles comendo à vontade. E eles comendo à vontade, né? Meu marido. Eles se privaram e de alguma maneira eles se doaram nesse sentido do isolamento, mas eu também de alguma maneira me doei ao cozinhar para eles o que eles estavam me pedindo sem poder comer. Vendo, sem poder experimentar. Sentindo o cheiro. Sentindo o cheiro. Nossa, mamãe, hoje eu quero parmegiana. Claro, vamos lá, adoro parmegiana. E você comendo uma couve, nem isso. Comendo nem couve, eu comendo arroz e a tilápia. Enfim, então, assim, foi
um período, assim, de muita conexão familiar também. Sim. Legal ter o apoio também. Muito legal. Isso foi também um ponto muito bacana, porque todo mundo se isolou ali, né? E aí, quando eu até postei isso, quando você se vê sem festa, você vê mesmo quem tá com você. Né? Não... é muito fácil quando você tá lá em cima, né? Saindo, bebendo. Exatamente. Então, são muito poucas pessoas que estão realmente no seu íntimo ali, né? E é um momento de controle mental muito grande, porque você precisa treinar muito pesado, com pouca comida, fazer cardio. Isso que eu ia perguntar. Uma vez uma dieta que eu tive uma vez, eu morava em Resende ainda. E na época a pessoa pediu para eu cortar o feijão. Chegou na quinta-feira, eu falei, cara, eu não tô conseguindo pensar, porque eu trabalho com criação. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo pensar. Sem feijão. Aí ele liberou um pouquinho de feijão. Engraçado, eu senti essa necessidade. Você teve alguma coisa assim? Eu tive várias necessidades que eu queria, assim, que eu sentia, mas isso é que é o bacana do processo mesmo. Você quer, mas você não pode. Hoje você não pode. E aí o bacana é você deitar, colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você cumpriu 100% do protocolo. Isso é que dá, assim, você fala, poxa, aí você acorda, você sabe que você tem todo um protocolo novamente, que é o mesmo de ontem, de antes de ontem, né? E fazer sem vontade, né? Você, por exemplo... Você tá cansado e vai pra academia. Saiu daquela reunião, bucha e vai pra academia. Você treinar às 6 horas da manhã, vai pro trabalho. Você malhava antes? Eu tinha dias porque o treino, na verdade, era de segunda a sábado e de domingo a domingo cardio. Então, nossa senhora. Eu tinha 1 hora de bicicleta para fazer, todos os dias, de domingo a domingo, e 1h30 de treino, aproximadamente, de segunda a sábado. E aí são 2 horas. Você não é tanto tempo, né? Não. E aí, assim, alguns dias eu fazia de manhã, outros à noite, né? Treinos superiores normalmente fazia à noite, glúteo e quadríceps 6 horas da manhã. E aí, 6 da manhã, academia, trabalho, e depois que chegava, aí tem a rotina com os filhos também, né? E quando eu chegava em casa, eu tinha que fazer 1 hora de bicicleta. Tinha que preparar as refeições, tem que ir no mercado. Então, você não tem essa coisa de você chegou, tá tudo pronto, você vai fazer sua Deixa eu deitar agora, Exatamente. Tomar banho e deitar. Exatamente. Então, tem as suas refeições, tem a refeição da família. Você fazia marmitinhas? Fazia... Na verdade, como eu moro muito próximo do meu trabalho, eu não tinha necessidade de fazer várias marmitas, né? Porque aí eu conseguia almoçar em casa, mas eu fazia marmita da tarde. Então, vários momentos de trabalho eu tava até hoje. Não, né? eu vejo várias pessoas fazendo isso. Exatamente. É de 3 em 3 horas? Assim? Não é de 3 em 3 horas. Eu tenho um volume de refeições. São 5 refeições, mais o pré e colocar no seu dia ali. Exatamente. E aí você vai organizando de acordo com o seu dia. E o seu suplemento é o quê? Whey protein, creatina? Tem creatina, tem vitamina. Então, assim, eu consigo... Na verdade, assim, a gente tem um shot de manhã que a gente toma, de limão com própolis. Então, tem uma série de vitaminas e suplementação. É um período, principalmente no final, que você, com a mudança, a redução da comida, você fica muito depletado, né? E estresse chegou a ter, assim? Eu fiquei, por incrível que pareça, fez o efeito contrário. Eu sou muito agitada, muito, né? Sou mais up, e aí eu na verdade, eu dei uma baixa, eu economizei palavras. Baixou mais a minha energia, eu fiquei mais calma. Caramba! Incrível, eu realmente poupei energia. Porque eu já vi falar de estresse também, né? Por causa de privação de algo. Exatamente. E eu fiquei mais calma, eu falava até mais devagar. E aí, tanto que depois que eu voltei do campeonato, fiquei 1 semana de férias, e aí voltei com a alimentação, né, um pouco mais calórica, e aí eu voltei animadona, e nossa, gente, tá outra pessoa, né, agora. Cadê aquela Priscila que tava aqui? Tá o carboidrato todo aqui circulando, né, porque eu realmente poupei. E foi um momento, essa coisa de poupar foi um momento muito legal também, outro aprendizado, porque... Quando você poupa energia, fala menos, você escuta mais. Então, eu escutava muitas coisas, né? Muitas coisas que as pessoas falavam de diversas situações, inclusive críticas, né? Porque o fisiculturismo na mulher, ele é alvo de muita crítica. No homem, ok, isso né? Eu imagino. O fortão, tudo bem. A mulher forte tem muita crítica, né? As pessoas falam, pra que isso? Né? Isso não é um físico de mulher, não é um físico feminino. Você escutava isso de não vou falar chegados, mas de pessoas perto, assim? Normalmente, assim, de pessoas mais próximas, né? E às vezes até quando eu fazia algum repost, assim, algumas pessoas já chegaram a comentar, nossa, mas tá muito forte. Então, só que eu sou uma pessoa que não dou muita abertura. Então, assim, eu acho que eu ouvi você não dava uma respostinha, não? Dou bom. Umas respostinhas. É bom. Mas eu acho até que chegou menos do que eu espero, do que realmente deve ter acontecido, Sim. né? Porque eu realmente não dou muita abertura para isso, assim, eu sou bem reservada. Mas
eu ainda assim escutei, né? Então, foram momentos também que eu falava, gente, é só uma escolha minha, né? Uma pessoa, é um estilo de vida. O que eu não entendo é que a pessoa perde tempo comentando algo. O bom que te dá engajamento. Dá engajamento. Que o Instagram entende como engajamento, não tem problema. Exatamente. Mas a pessoa perde tempo tem isso. Pra falar que não gosta. Nossa, mas assim, pra quê, gente? Então, pra que você também tá fazendo isso que você tá fazendo, né? Cada um com as suas escolhas, né? Então, tô te atrapalhando? É engraçado isso. Isso é um outro ponto também. O esporte, assim, né, no fisiculturismo, ele é visto como um extremo, sendo que você fazer uma refeição, vamos dizer, que não faz bem para sua saúde, ou você, né, beber além do limite, enfim, se existe essa questão do limite, isso não é um problema. O problema é o seu excesso de esporte. Você queria estar saudável. O seu esporte parece que é o excesso, né? Então, existe isso muito, né? E essa questão do corpo, né? Porque o corpo do atleta é diferente de um corpo de quem treina normalmente. Porque existe um padrão da categoria onde você tem que alcançar, né? Exatamente, você tem árbitro. Então, é o que a categoria exige, o que ele vai apitar é o que determina a sua construção de físico. Eu tive uma professora de biologia que ela era árbitra de fisiculturismo. Que legal. Era muito maneiro. Muito legal. Porque é um trabalho, assim, o olhar, né? O olhar do coach já é muito legal. Ele tem uma percepção, assim, ele sempre falava isso. Se a pessoa comer uma coisa diferente, eu vou saber. Porque o seu corpo... Não pode nem enganar ele ali, né? Não tem mais isso, né? Às vezes, quando você vai testando o que você vai consumir no carb up, que a gente fala, você percebe como que o seu corpo responde a cada situação que você come, né? Então, o corpo da gente é uma máquina fantástica e a gente precisa cuidar muito bem dele mesmo, né? Então, foram meses aí de preparação onde eu pude ver meu corpo respondendo e evoluindo. E depois que você sai do campeonato também, que você vai voltando, né? Com a alimentação, entrando numa alimentação mais para o off, né? Onde você começa, você já vendo ele puxando tudo de novo, né? E você construindo massa novamente, né? E aí as pessoas falam, nossa, porque o corpo humano, ele quer reter tudo, né? Exatamente. E aí, assim, essa coisa daquele corpo que foi visto no palco já não é o corpo que eu tô aqui agora, porque eu tô num outro processo, né? De, novamente, construção, porque é para evoluir. Se tiver fotos, pode mandar que a gente vai colocando para ilustrando a conversa. Pode deixar que eu mando. E aí, assim, é isso, assim, a gente tá num processo contínuo de evolução, né? E onde você precisa ter muita paciência, muita constância. Mas assim, era janeiro. Aí o coach começou a falar para você desse possível campeonato. Isso, que já tinha data. Já tinha data como que funciona? Você já consegue se inscrever para garantir ou não? Você pode, se quiser, você já pode. Já meio que para garantir. Só que aí você. Porque eu não sei se tem limite de inscrição. Não, na verdade, nós fizemos a inscrição no dia mesmo da pesagem, né? Foi um dia antes do campeonato, a inscrição das categorias que nós subiríamos, né? Mas você já tinha aquela data já no seu calendário ali. Mas com antecedência você precisa ser um membro, né? E aí você tem o número do atleta e esse membro da NPC você precisa fazer com antecedência. Aí como que você faz isso? E aí você faz pela internet, não é um treinamento, não é nada? Não, pagamento é em dólar, porque é internacional, né? Então você faz esse pagamento com antecedência e você tem um número vira com atleta. Do atleta. E aí esse... já é profissional ou é amador? Não, é amador, atleta amador. Aí existem alguns campeonatos onde você tem como, né, as atletas buscam o Procard, que é se profissionalizar, né? E a NPC, ela é voltada para isso, né? Ela realmente tem a possibilidade de você buscar o atleta profissional, né? Só que aí essa inscrição você precisa fazer com antecedência, né? Para você ter esse registro. E aí ele é válido por 1 ano. Né? Esse pagamento é por 1 ano, então a cada ano. Se você quiser continuar ali. Mas aí nesse 1 ano você pode participar de quantos campeonatos? Quantos campeonatos eu quiser, porque. Como amador, assim, né? Exatamente. E se você quiser se profissionalizar, você tem que ganhar pelo menos o campeonato ou não? Você precisa, na verdade, participar de X campeonato? Exatamente. Você precisa ter, quando você vai buscar o Procard, né? Você já precisa ter uma estrada aí. A gente fala que é o overall, que é a atleta que ela é campeã das top 1, ela é a campeã overall, né? E aí existem campeonatos específicos que tem um número de Procards, né? E aí eles vão aprovando de acordo com a entrega de cada uma ali, né? E é um trabalho assim, você vê o trabalho de cada uma, né? É muito bonito. Tem pessoas que você se inspira, assim?
Então, as duas que subiram comigo de Volta Redonda, né, a Amélia e a Lili, são pessoas que... A Amélia é uma pessoa que já está nessa estrada aí há mais de um ano, né? E, assim, uma inspiração para mim, uma atleta muito completa, né, no sentido que a gente falou do conjunto, né? E uma pessoa de uma força incrível, um apoio incrível, então realmente ela é uma inspiração para mim, e existem as top do mundo, né? As 3 tops do mundo são brasileiras, né? Não sabia, não. A Eduarda Bezerra, que ganhou agora, recentemente, o Arnold, ganhou da Miss Olímpia, que é a Isa, né? A Isa ficou em segundo lugar. A Isa é a Miss Olímpia. E tem a Fran, que foi por 3 anos consecutivos Miss Olímpia. São 3 mulheres, assim, grandes atletas, né? É uma inspiração. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, que outra pessoa que teve aqui no podcast, que a gente falou sobre bastante de treino também, foi o Cariello também. Ele falou bastante das competições dele também. Ele acompanhou a Aline, né? A Aline também é uma atleta, uma inspiração também. Então, a gente tem muitas, e isso é muito legal, você ver o esporte crescendo. Sim. Né? E você vê que as pessoas estão realmente buscando uma preocupação natural com o corpo no sentido de saúde, mas também se desafiando, né? Porque o fisiculturismo é desafio do início ao fim. Não, se um dia antes você comer errado, ferrou, né? Não tem essa possibilidade, né? Você tem que cumprir o protocolo, senão você não sobe. Aí como que foi? Eu quero saber agora essas semanas finais, como que era, assim, chegando próximo do campeonato? Ia intensificando o treino, ia ficando mais restrita a dieta, tomando muita água. Tem esse período da água, que é a hiperidratação que a gente fala, é o temido, né? Eu amo beber água, então foi mais fácil para mim beber muita água do que quando ela começou a cair. Né? A gente começa um período de hiperidratação no domingo, que antecede o campeonato no sábado, né? E a gente toma ali 10 litros de água, né? Num dia, 9 no outro, depois você já despeca para 6, e aí depois você vai para 1,5. Esse 1,5 foi o último dia do treino para campeonato, na quinta-feira. Na quinta? Na sexta nós já fomos para o Rio para pesagem. E aí esse 1,5 na quinta já foi bem, bem difícil para mim, porque eu vinha de uma hiperidratação e é o meu habitual beber muita água. E aí cair para 1,5 foi bem, e o treino foi à noite, então você treinar, normalmente no treino eu já bato aí 1,5 de água, às vezes até 2, e eu tinha 1,5 para 24 horas. Então, como que vive? Eu lembro que eu fui com a minha garrafinha assim, que tinha só um pouquinho que eu tinha que terminar, fazer o treino e ainda deixar um pouquinho para noite, né? Pro dia, pro resto. Pro resto do dia. E eu tô até salivando pensando, porque foi realmente muito difícil, né? E na sexta também a gente ficou com 1,5, e no sábado você não bebe água, né? Que é o dia do campeonato. E seu corpo tá entendendo que você ainda tá com bastante água, né? E aí é um momento que você realmente vê, o corpo muda muito, porque você vê ali a pele e o músculo. Isso. A pele fina, que é aquelas fotos que a gente normalmente vê, né, na internet. Veia, né? Não sei se aparente o meu muito mais nos braços. Mas tem atleta que tem isso em quadríceps também, mais aparente, né? E você com aquela pele bem fina, e pele e músculo. E você já tinha chegado nesse momento ou nunca? Nunca tinha visto o meu corpo dessa maneira. Eu achei super estranho. No primeiro momento eu achei super estranho. Depois que eu fui me acostumando. Tocar na pele era diferente? Era diferente. A pele muito fina. Quando eu ia tomar banho, eu percebia, né, a mudança do meu corpo. Eu falava, gente, eu não tenho gordura aqui na minha axila. Depois, quando você volta do off, você fala, nossa, tem gordura até na axila, porque a axila tá preenchida agora. Então, você vê todo o seu corpo mesmo, assim, numa estrutura que eu nunca tinha visto. Dessa daí eu lembro do Wagner falar que era 10 litros, 8 litros, 6 litros e zero. E zero. E aí, nesse dia do zero, você faz o carb up, que aí você começa a consumir mais sal. Eu vi o pessoal e o Wagner comendo uva passa no dia. Uva passa no arroz. E eu odeio uva passa, eu ia estar ferrado. Eu adoro uva passa. Não, ele comendo cru assim, mandando ver, meu Deus do céu, cara. Isso, você come as marmitas, às vezes come arroz com a uva passa com a tilápia. Mas aí no sábado você tava sem água, sem nada. Sem nada. E alimentação no sábado? Consumindo esse carb up. Aí você come Doritos. É aquele gelzinho ou não? Não, são essas refeições. Tá. Que aí você come Doritos, come às vezes uma refeição mesmo com arroz e tilápia. Doritos? Come biscoito de arroz com mel. Né? E coisa que ajuda a dar uma desidratada, é isso também? É o que vai trabalhando um pouco mais o crescimento do seu físico. Caraca. Você sobe maior.
E aí você já está desidratada, né? E aí você vê esse efeito, assim, no palco, né? Que são as fotos que... Aí você chegou a que horas para a competição? A gente teve, assim, de manhã, maquiagem e cabelo, né, no apartamento. Nossa, ainda tem esse rolê ainda, né? Que aí, como eu falei, é o conjunto completo, né? Mas aí, tipo, até aproveitando, é meio que um casamento, você escolheu a maquiagem antes, você escolheu o cabelo antes? O cabelo, a maquiagem normalmente a gente escolhe antes, né? O cabelo é o que você quiser, na você verdade. Você mesmo fez ali? Não. Eles foram no apartamento para poder fazer a maquiagem e o cabelo. E aí, às 11, eu tinha pintura já no local do campeonato. Pintura aquele lá do jato. E aí, a gente fica no dia da pesagem, já marcam o seu horário, né? E aí, marcaram 11 horas e a gente já chegou um pouquinho antes para a pintura. E aí, depois que você pinta, você já coloca o biquíni e fica no backstage, né? E aí, o evento começou às 13 horas. Só que são várias categorias até chegar na wellness, né? E você ficou o quê? Fica em pé? Porque você tá, eu imaginei, você tá toda maquiada. Assim. Exatamente. Aí nós levamos colchonetes, né? E a gente quer no porque o pessoal já tinha essas malandragens. A manha, que eu falei que ajuda senão você muito. Tá ferrado. Cobertor, colchonete, travesseirinho. Exatamente. Porque senão... cobertor interessante. Você sente mais frio? Sente. E eu sou zona de pós a zero? Eu sou muito calorenta, né? Mas foi um período que eu falei, gente, eu não tô sentindo frio. Nossa, eu tô te reconhecendo, mas também não tem gordura aí, né, pra esquentar. Então, levei cobertor, travesseiro. E aí, é outro momento, assim, que você vê no palco é totalmente diferente do que você vê no backstage, né? Todos os atletas ali, cara, é uma energia muito legal, né? Foi o que você falou, todo mundo se apoiando. Todo mundo se apoiando, todo mundo com sede, todo mundo com fome, né? Todo mundo muito concentrado. Entendendo literalmente a dor do outro. E assim, aí às vezes aquilo que a gente acha, poxa, tá todo mundo com um físico lindo, era o que menos você percebe, na verdade, assim, porque é uma energia muito legal e tá todo mundo ali preparado. Você nem fica assim, você olhou pra outra, pô, tal coisa dela tá melhor, a minha tá melhor. Não é o momento, assim, na verdade você tá admira, focada, você fala, pô, maneiraça, ela chegou aqui, olha lá, que legal, tá linda, né? Você sabe o que ela teve que fazer pra estar aqui, né? Exatamente, e aí você olha e às vezes você vê, claro que vão existir oportunidade de você melhorar os pontos, né, que você precisa. Isso é uma evolução, né? Mas você também ter o respeito com o seu corpo, entender que você cumpriu 100% do protocolo e você está levando o físico que o seu corpo foi capaz de responder durante o período que você se preparou. Se eu for num campeonato no final do ano, é outro físico que eu vou levar porque eu tenho mais tempo nesse trabalho, né, de construção. E é o que o meu corpo foi capaz de construir em mais um período, né? Então, assim, você respeitar muito isso, porque se você cai nessa de comparar... você vai entrar numa noia ali. Que não vale a pena, que não é objetivo. E aí tudo que você construiu mentalmente falando, porque é um esporte que trabalha a sua cabeça. Eu não posso comer, eu tenho que fazer uma hora de cardio. Não necessariamente é a maior, né? Tem que ser a mais harmônica, né? A simetria é mais importante. Eu tava tentando lembrar essa palavra. A simetria é mais importante do que você tá enorme, né? Então tem tudo isso, essa questão do conjunto completo. E você respeitar isso, porque toda a construção, né? Na hora que chegou sua hora, Priscila, pro palco, como que foi? Nessa hora você não vê nada, você não enxerga ninguém. Tava muito cheio, muito lotado. Aonde que foi? Foi na Barra da Tijuca. No Rio mesmo. No Rio. E assim, atletas muito, muito, muito bem, né? Várias meninas estavam muito, bem assim, de alto nível, um campeonato de alto nível. Ele que dá gosto de participar. Dá gosto porque você fala assim, peraí, gente, eu tô assim, você tá num momento onde você tá com um grupo muito, sabe, assim, muito preparado. Então, foi muito legal, uma experiência de alto nível. Você falou que são segundos, né? Segundos. Mas você sobe sozinha, faz a sua, aí vai para trás, aí vai chegar. Exatamente. E aí depois você sobe nas finais. E o treino das poses? Nossa, esse daí porque é difícil, muitas aulas de pose, muitas. E muito difícil. Não sei se tem o encaixe do músculo. Tem. Põe. O que te favorece? O meu concunhado mostrava, tinha uma pose do dedão para encaixar, acho que nas costas, não lembro. Eles fazem isso mesmo. Eu falei, caraca, eu nunca pensei que o dedão ia fazer essa diferença. É muito difícil. Foi a minha maior dificuldade, sem sombra de dúvida. Você treinou quanto tempo as poses assim? Uns 4 meses, né, treinando. E aí tive aulas, né? Só que assim, existem poses que você tem as poses que são obrigatórias, né? Que é de frente, de lado, de costas. E aí essa pose é obrigatória e no confronto você faz o quarto de voltas, né? Que a gente fala, que é o de frente, de lado, de costas e de lado, do outro lado.
Tá. Nessa primeira você mostra o lado que você quiser. Na primeira você mostra o seu lado que te favorece mais, né? E nos confrontos é que você faz o quarto de voltas e aí você precisa mostrar os dois lados, né? E aí eles vão falando a pose que você precisa na hora. E às vezes ele pede para repetir. Quem pose pede de costas, o juiz? Os árbitros, pose de costas. De novo, às vezes você já posou e pede novamente. Aí você fica preocupado, meu Deus, por que eles estão pedindo de novo? Exatamente. Então, é muito cansativo. Nossa, realmente você precisa de treinar, de ensaiar. Pelo menos nesse que eu no AD e também quando eu acompanhei esse meu amigo lá em Cabo Frio, no campeonato, cara, eu via os caras fazendo pose e suando e tremendo, não sei se para o músculo aparecer mais. Falei, nossa, é difícil. É difícil, muito difícil. E aí, o seu você tinha salto, né? Tem esse agravante. Ainda tem esse agravante que é aquela Deus sandália. Do céu, para mulher é mais difícil. Bem, assim, você precisa realmente treinar muito. Porque é cansativo, quando você está na apresentação, você espera as outras atletas apresentarem, você tem que ficar parada no palco na pose, né? Você tem uma pose que todas apresentarem. Nossa, se for 10, 20, você tá lá. Você fica lá. Se você for uma das primeiras, você vai sorrindo. Mas descobri que o sorriso é extremamente importante. Porque... Então, mas aí seu tempo de passarela não preparou para isso? Então, é engraçado, exatamente esse é o ponto, porque passarela, você não sorri. Você é cara mais... mais séria. É verdade. Era carão, né? Carão. E aí, é verdade. Gente, carão pra mim é muito mais fácil do que o sorriso. Aí eu descobri que realmente o sorriso é importante. Nossa, porque faz uma diferença nas fotos. É um músculo difícil de ficar segurando. Difícil. E aí eu vi as fotos e falei, gente, fiquei muito melhor sorrindo do que sem o sorriso. E eu achava que era o contrário, né? E como que foi a classificação? Como que foi? Eu fiquei Aí eu sempre confundo, mas foi na Open. Fiquei top 4. Né? E na Master, que é mulheres de 35 a 40 anos, eu fiquei top 5. Pô, maneiro. Foi bem legal. É uma medalha que é um quadro enorme, bem bonita. Bem legal. E foi muito, muito, assim, é o que eu falei, independente, né, da posição. E assim, teve uma hora que eu tava no palco, realmente... Foi a primeira, top 4, tá bom pra caramba. Eu olhei pro lado, tinha a Merle, que é essa que eu falei que é uma inspiração pra mim, né, de Volta Redonda, tinha a Merle e do outro lado a Camila, que ganhou em primeiro lugar, né? Que ela ganhou o overall. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. E você tá entre elas. Então foi muito, muito gratificante, assim, você tá no palco com atletas tão bem posicionadas, né? E foi muito legal, muito legal. E qual que você tá focando agora? Já tem um campeonato em mente? Então, elas já estão tudo preparadas para um próximo campeonato aí. Eu ainda não tenho data definida, porque tem um no meio do ano, tem um no final do ano. Elas já estão se preparando para esse do meio do ano. Elas já vão pensando nos dois? Nos dois, provavelmente nos dois. A minha intenção é realmente passar agora nesse período de construção mais de massa, né? Um off maior. Mas aí o seu coach falou, Priscila, faltou isso nesse campeonato. Na verdade, assim, o que na nossa conversa e também feedback que a gente recebe de árbitro, né, o que... maneiro, o árbitro pode dar... Ele pode dar esse feedback. O que me despontuou foi o meu condicionamento, por incrível que pareça. Aqueles músculos que aparecem mais me despontuaram, né, eu estava muito condicionada, eu poderia ter comido mais. E aí, o coach até falou... Pô, você escutar isso é sacanagem, né? Nossa, gente, foi desesperador, porque no dia anterior ele falou, come 2 fatias de pizza. Aí ele depois falou, você podia ter comido uma pizza inteira. Porque aí eu ia conseguir ter um físico um pouco mais cheio, que era o que as outras atletas estavam, né? Do top 1, 2 e 3. Escutar isso. Exatamente. Mas se fosse o contrário, seria doído. Imagina, você comeu uma pizza inteira, você tinha que ter comido só 2. Eu acho que ia doer mais. Pois também fiquei pensando nisso. E aí foi... Que a culpa ia ser diferente. Eu comi. E aí foi... Porque, na verdade, você só come o que ele vai falando pra você comer na véspera, né? Então, ele falou, come 2 fatias. E aí ele falou, você podia ter comido a pizza inteira, que ia dar bom também, né? E aí por quê? Porque se você tem fibra muscular aparente, isso pode despontuar dependendo também do árbitro e tudo mais, né? E quem tá no palco com você. E a gente sempre espera que é sempre o maior, né? E eu vi depois, eu mesma avaliando depois algumas fotos na pose de costas, meu glúteo estava, meu posterior e o glúteo bem aparente, bem condicionado, né? Então, Então, o certo seria estar maior? Não, o certo era estar mais preenchido, menos aparente a fibra muscular, né? Que aí seria que é o rasgado que a gente fala? Exatamente. Seria comer mais para dar uma embaçada. Para não ficar esse rasgado assim. Exatamente. Então, assim, é algo que é fácil de corrigir, vamos dizer assim, mas no período de off é um período que eu vou trabalhar uma construção maior de quadríceps, né? Nessa proporção aí de glúteo. O glúteo foi muito bem trabalhado, conseguiu
trazer um glúteo bem, com a gota bem definida, bem desenhada, posterior, mais um quadríceps agora mais evoluído, né? Para essa questão da harmonia mesmo. Eu estou tentando lembrar que isso, quando eu te chamei para o podcast, você já tinha participado do campeonato, ou se você ainda ia participar. Eu acho que eu ia participar. Você ia participar, né? Que eu já tava. Que na hora que eu te vi, eu falei, nossa, tem que chamar a Priscila. Faz tempo que você tá na lista para ser chamado para podcast, que a gente já tinha conversado. Falei, nossa, tem que chamar até para falar justamente desse assunto. Eu ia com a marmita pendurada, eu acho que você falou comigo, assim, ó. Exatamente, tava faltando, eu acho que uma semana pro campeonato. Foco total. Total, tava na reta final. E já chegamos a 1 hora. Passa muito rápido. E agora já nesse final que eu te falei que a gente tem esse período mais curto assim, de podcast, eu queria que você indicasse alguém para participar de podcast, pode ser mais de uma pessoa. Acho que seria legal chamar a Lili, que é da categoria biquíni, acho que seria legal ela participar e trazer um pouquinho da contribuição dela, seria uma pessoa bem legal. Ela é daqui de Volta Redonda também? Ela é de Volta Redonda. A Liliane vai ser uma pessoa bem legal. A Merly já participou de podcast também, acho é uma indicação também, mas a Lili é uma categoria biquíni e ela teve uma preparação muito mais difícil, vamos dizer, se a minha foi muito difícil. Que é o dela que você falou que é mais seco, né? Mais seco. Então ela fazia 2 horas de cardio, assim, por dia, além do treino, né? E alimentação muito restrita, pouco volume, né, de comida. E ela fez uma mudança de protocolo. Só de pensar eu já vou sofrendo por ela. Exato. Ela fez uma mudança de protocolo no meio do caminho, onde ela estava num protocolo para wellness, ela foi para a categoria biquíni, que o físico dela encaixava melhor. Então ela teve que meio que perder tudo que ela tinha ali e construir um físico mais seco. Né? Então, assim, foi um desafio ali para ela, né? Então, qual que é o nome dela? Liliane? Liliane está mais que convidada, hein? Acho que vai ser bem legal. Priscila, só tem que agradecer. Papo bom é assim, passa rápido pra caramba. Eu que agradeço. Só para aproveitar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está pensando em participar, gosta de academia, está pensando em focar em campeonato, essas coisas. Eu vou dizer assim, só vai, não dá para pensar muito, né? Eu acho que assim, eu falo isso até com a minha equipe, nasceu perfeito, nasceu tarde. E agora há pouco tempo tinha uma trend rolando sobre isso, né? Como que era? Nem lembro. 80%? Não, tinha um negócio de... você começa assim, mas depois você fica assim. Tinha um negócio assim. Você melhora. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. E aí, é isso. Primeiro você começa, depois você melhora e você vai continuar melhorando. Porque hoje no meu treino de manhã eu falei, nossa, tá muito difícil. Ele fala que o meu é oração das 6, né? Porque eu fico, meu Deus, Senhor, misericórdia. Deus do céu. E aí eu falei, nunca vai ficar fácil, né, Fera? Eu nem falei o nome dele, né, Fera, que é a cabeça da gente pensante no momento onde a gente precisa levantar o peso e não tem comida. E aí ele falou, nunca vai ficar fácil. Né? Eu falei, nunca vai. Se tiver fácil, tá estranho. Tá errado. Né? E é aquilo que fala, eu li isso uma vez no livro, né? Que fala que eu não sei nem falar o nome dele, Muhammad Ali. É ele mesmo, né? E ele fala que ele só começava a contar os abdominais quando começava a doer. Aí é que começava a fazer sentido. Então, se eu não me engano, ele falou que nunca gostou de treinar. Ele sabia que tinha que treinar. Para estimular pela dor e pela, né, a resistência, a resiliência. Então, assim, é o que o esporte traz para você, né? Toda essa... de você falar assim, eu vou fazer porque precisa ser feito e precisa ser cumprido 100%, que senão você não sobe naquele palco. E não é só isso, é o palco da sua vida mesmo, da sua construção, né? E traz inúmeros benefícios. Então, assim, é só começar. Porque no caminho você vai vivendo o processo e, assim, ter amor pelo processo, né? Não pelo físico que você vai ver, porque o físico você pode chegar no palco e falar, faltou isso, podia melhorar isso, no próximo traz isso, e é isso, sim, no próximo você vai levar um outro conjunto, né, e que talvez vai ser pontuado uma outra questão, porque o objetivo é evoluir, né, então é uma construção, você amar o dia a dia, amar a sua refeição, amar treinar, amar o processo de você ter uma constância, resiliência, controle mental. Você falou, amar o processo. Só começa, só vai, se joga. Isso aí. Quero agradecer novamente. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Valeu, pessoal. Pessoal, episódios novos às segundas-feiras e até mais.